Vamos falar agora de um crime interessante chamado outras fraudes. Né? Quando fala em outras fraudes, a gente tem a impressão que o legislador ele vai abrir um leque de possibilidades de fraudes que a gente nem imaginou, mas que ele pode, de alguma forma, possibilitar aquela interpretação analógica, né? Ou a gente vai pegar essa conduta, serve lá, pega essa, serve aqui, né? Na verdade, não é nada disso, né? Tem lá o artigo 176, diz lá, ó, tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Então começa lá. Tomar refeição. O que é tomar refeição? Jantar, almoçar, café da manhã, lanche. Uma refeição é tudo, né? Você se alimentar. Não apenas comida, pode ser bebida também. Né? Tomar a refeição, ela inclui bebida, inclui comida, né? De alguma forma que você se alimenta. Né? Pode se alimentar num almoço farto, ou pode ser num pequeno lanche lá de pão com mortadela, né? Não sendo aquele lá do Mercadão em São Paulo, lá, que aquilo é bem grande. Mas é o lanche mais simples que seja, não importa, né? É uma refeição. Depois ele vem em restaurante. O que seria, na verdade, esse conceito de restaurante, né? Ele tem um conceito largo aqui, o restaurante, um conceito lato sensu. Não é só o restaurante, aquele estabelecimento que serve almoço ou serve janta, né? Aqui o restaurante tem o sentido de qualquer estabelecimento comercial em que você possa se alimentar, em que você possa comer e beber. Então aqui a gente inclui restaurantes, os restaurantes propriamente ditos, a gente inclui as lanchonetes, a gente inclui os bares, botecos, a gente inclui os, como é que chama? Food truck, né? Os food trucks, né? A gente inclui todos eles aí e tudo isso está dentro desse conceito de restaurante. Restaurante, alojar-se em hotel. Bom, o que é hotel, né? Hotel é aquele estabelecimento próprio para receber pessoas para alojamento de curta duração, né? Então você faz um pacote aí, curta duração, é claro, só mais um mês é curta duração. Aí pode ser curta duração, você não pretende fixar residência lá no hotel, você pretende permanecer lá durante um espaço de tempo determinado, apto àquele tempo que você precisa, né? Para aquelas atividades que você precisa, lazer, trabalho, seja lá o que for, né? Mas o sentido de hotel aqui, ele abrange também as pensões, ele abrange também como é que chama lá? Os motéis, né? Eles abrangem de todas as formas esses estabelecimentos que também são para pequenas durações, né? Ou curtas durações, né? Agora, a partir do momento que você se estabeleceu lá como residência ou como seu domicílio, aí ele perde essa característica de hotel, né? Aí não há que se falar mais em hotel. Hotel ou utilizar-se de meio de transporte, né? O que é meio de transporte? Qualquer meio que leva passageiro, né? Qualquer forma de levar passageiro. Então, pode ser o trem, o metrô, o ônibus, o táxi, o veículo de aplicativo, não importa, qualquer meio de locomoção de passageiro remunerado que te leve de um lugar a outro, a gente está tratando aqui de meios de transporte. Tá? É claro, por que a gente fala aqui, ó, qualquer meio de locomoção é remunerado pelo passageiro? Por que a gente diz isso? Porque a gente tem outros meios de locomoção, o elevador, aquela esteira, né? Outro dia eu vi um documentário que lá na China tem um lugar lá em que, nem sei que cidade é, né? Que na rua, né? Você tem a passarela, que você só e vai, né? Você não vai andando, a passarela te leva. É um meio de transporte? É um meio de transporte também, tá? Continuando aqui, sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Sem dispor de recursos, quer dizer, você vai lá
você se alimenta e você não tem o dinheiro para pagar. Você sabia que não tinha. Você sabia que não tinha. E não pagou. Aí a gente tem o crime. Aí a gente tem o crime. Você sabia que você não tinha dinheiro para o transporte. Aí você pegou o transporte. Aí a gente tem o crime. Aí falando até em China, né? Não é só na China não, tem alguns outros países também, em que o sujeito deixa o dinheiro lá num lugar perto da bilheteria, das estações de metrô, de ônibus lá, porque deixam o dinheiro, deixa a bilhete. Porque se você chegou lá e você não tem dinheiro, você pega lá e passa. Aí no outro dia você vem e deixa o dinheiro lá. E assim vai ajudando. Quem esquece acaba pegando lá, tá? Um esquema bacana, né? Um dia eu falei isso numa sala de aula, falaram para mim, se fosse aqui no Brasil não ia dar certo, né? Eu estive em Curitiba algum tempo atrás, e lá no aeroporto tinha uma sala em que... E tinha os livros lá, inclusive livros de direito, né? Eu olhei lá, não tinha ninguém, só tinha os livros lá. Aí estava escrito lá, compre e pague. Tinha uma maquininha de cartão do lado e tinha um lugar onde você colocava o dinheiro, né? E tinha dinheiro lá também para troco. Eu olhei aquilo, olhava de lado, falei assim, que negócio esquisito isso, né? Aí eu peguei e perguntei para o rapaz que tinha um quiosque do lado ali, perguntei para ele, como funciona aquilo? Eu compro, pago e normal aquilo lá? Falei, você escolhe o que você quer, o preço lá é tudo R$20 e paga lá, tudo bem, né? Aí eu fui lá, comprei 3 livros lá, inclusive 3 livros de direito. Comprei, paguei lá, deixei o dinheiro lá, peguei o troco e depois eu fui tomar um suco lá nesse quiosque aí, conversando com o dono lá. Ele me falou que aquilo estava dando certo ali, que havia dado certo em outras capitais, né? Mas em algumas ele tinha lá uma porcentagem de pessoas que não haviam pago, né? Mas que estava dentro daquilo, estava abaixo até daquilo que eles imaginavam. É um sistema interessante que eu acho que o Brasil cumpre se a gente fizer, né, direitinho as coisas, né? Mas voltando aqui então, tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel, utilizar-se de meio de transporte, sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Se eu tiver recursos e não pagar, eu estou praticando crime de estelionato, eu não estou praticando outras fraudes, né? Praticando em tese, né, o crime de estelionato, né? Se o meu objetivo for esse e tal, né? De repente eu não tenho porque eu esqueci. Poxa, eu achei que eu tinha, né? Às vezes eu tenho dinheiro na minha carteira lá, minha mulher, minha filha vão lá, pegam e não me avisam, né? E eu chego lá e falo, cadê o dinheiro que estava aqui, né? Então, vamos lembrar aqui que eu sei que eu não tenho dinheiro e eu alojo, eu faço a refeição, né, sabendo que eu não vou pagar, né? Esse é o tipo de crime aqui. Então, sujeito ativo aqui, qualquer pessoa, sujeito passivo é o proprietário do hotel, é o motorista do aplicativo lá, do veículo de aplicativo, é o mototáxi, ele é o sujeito passivo. Um outro detalhe, e se eu fizer o pagamento por meio de cheque sem fundo? Né? Eu não paguei, né? Porque eu paguei com cheque sem fundo, eu não paguei, né? Então seria isso, né? De uma forma lógica, né? Seria isso. Teríamos o crime do artigo 175? Não, do artigo 175 não. Nós teríamos o crime do artigo 171, né? Em tese o estelionato, lá na sua forma fundamental do artigo 171 ou lá no inciso 6º lá do parágrafo, né? Fora isso, não. Se o cheque for furtado, né, a gente está no caput do artigo 171 lá, né, na sua forma fundamental. Se for um delivery, né, hoje está na moda o delivery, né, chamei um delivery lá para me atender. O crime. Em relação ao delivery, não há o crime em razão do princípio da taxatividade, né, porque ele fala aqui, tomar refeição em restaurante, eu tenho que tomar refeição lá. No delivery eu tomo a refeição na minha casa, na casa de alguém, mas não lá no restaurante, não lá na lanchonete, não lá no truck food, né? Então eu sempre no truck food não, no food truck, né?
Não lá no food truck, eu tomei em casa. Então a gente não tem aqui o crime das outras fraudes em razão do princípio da taxatividade, mas nós podemos ter o estelionato. O grande problema é a pena, né? A pena aqui é muito menor que a pena do estelionato. Então nós temos autores que dizem o seguinte, ó, o crime é de estelionato e a gente não aplica outras fraudes porque a gente tem um problema de taxatividade. Então você está prejudicando o indivíduo em razão da taxatividade. Então ele responde pelo estelionato e aplica a pena do 176. É uma boa ideia, né? Uma boa argumentação, hein? Preste atenção nessa argumentação, hein? O parágrafo único vem dizendo da condição de procedibilidade da ação penal, que ela é a ação penal pública condicionada à representação, depende da representação do ofendido ou do seu representante legal. E vem mais, ó. E o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Essa questão de conforme as circunstâncias é muito aberta, né? Que circunstâncias seriam essas? O dispositivo deviam trazer, né? Alguns autores vêm dizendo que é o valor, a forma, como foi, né? Como ocorreu o crime, os antecedentes do agente, todas essas circunstâncias podem levar ao chamado perdão judicial, que é uma causa extintiva da punibilidade hoje, né? Um ponto interessante que tem aqui é o chamado pendura. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Isso foi criado na Faculdade de Direito, né? Mas quando a gente tinha poucas faculdades de Direito, né? Na comemoração dos cursos de Direito no Brasil, no dia 11 de agosto, então os estudantes de Direito faziam o dia do pendura. O que era o dia do pendura? Eles iam em determinados restaurantes, né? Comiam e iam embora sem pagar. Na hora de sair, eles falavam para o proprietário, pendura. Por que isso? Né? Porque geralmente eles eram clientes desses estabelecimentos e eles pagavam por mês, pagavam a cada 15 dias, pagavam no final de semana e mandavam sempre pendurar. Só que esse dia do pendura eles iam em outros estabelecimentos e aí eles acabavam não pagando, né? Só pendura e não paga. Essa conduta, né, foi pelos tribunais considerada atípica porque, na verdade, né, não há o dolo para ocasionar o prejuízo. Na verdade, vamos dizer assim, foi um costume criado, né, por esses estudantes, né, e na época haviam restaurantes que nem abriam nesse dia para evitar isso, né. Outros haviam um acerto prévio, né, de que eles iam permitir, né, havia um quantum, né, que poderiam gastar, né, e acabavam relevando. Mas, de qualquer forma, o pendura foi considerado fato atípico, né, pelos tribunais e não se fala nisso, né. Atualmente, isso caiu muito de moda, né, porque não tem nem como, né, se hoje os estudantes de Direito forem fazer o dia do pendura, eles vão quebrar todo mundo aí, né, porque o que tem de curso de Direito aí, de alunos, né, é uma coisa muito grande, né, que não é possível que se faça isso. Lá na década de 40, né, a gente tinha 3 ou 4 universidades aí com curso de Direito, tudo bem. Agora não, tá? Um grande abraço para vocês.